Meus amigos, meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. O último centavo, o último centil. O que significa? O que significam os textos que contêm essa frase? Não sairás dali até pagares o último centavo. Não sairás dali até pagares esse débito. O que significa isso? Essa frase está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26, e está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 59. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 59, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Os dois textos são iguais? Existe alguma analogia? Alguma analogia, segundo alguns comentaristas. O que os dois textos têm em comum são essa frase, esse esforço que deve ser feito em pagar o último recurso, em pagar o último esforço, em pagar o último centavo. E o segundo fator é reconciliação. Tanto Mateus capítulo 5 quanto Lucas capítulo 12 falam em reconciliação. Não fala em lei karmática, débito karmático, não fala em purgatório e muito menos em reencarnação, vidas sucessivas. Isso não existe, isso está fora de cogitação. Os dois textos, de Mateus e de Lucas, falam de débito. Sim, falam de débito e falam de reconciliação. O primeiro exemplo é o de Mateus, capítulo 5, dos versículos 21 a 26. O que Jesus diz? De que maneira nós devemos gastar esforço, tempo e sentimento até o último centavo na reconciliação com o nosso irmão. Jesus está se referindo a homens e mulheres cristãos, a homens e mulheres que já foram reconciliados com Deus por intermédio de Jesus, a homens e mulheres salvos que já cumpriram aquilo que foi dito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação, a palavra reconciliatória. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os pecados anteriormente cometidos. Jesus então, no texto de Mateus capítulo 5, está se referindo a homens e mulheres cristãos, já reconciliados com Deus. Homens e mulheres que já reconheceram Jesus como o seu Redentor, o seu justificador, o seu reconciliador. E ele está dizendo: você não pode se apresentar perante Deus pretendendo oferecer alguma coisa boa ou agradável a Deus se no teu coração houver qualquer sentimento impuro, principalmente uma contenda ou qualquer tipo de ódio contra o teu irmão. Porque o ódio contra o teu irmão é equivalente ao assassinato. Mas para matar é preciso uma faca,
para matar é preciso uma espada, para matar é preciso uma lança? Não. Espiritualmente, matar aqui, o homicídio, significa o homicídio espiritual. Aquele que muita gente guarda no coração, quando se diz cristão, porém guarda ódio, contenda ou aversão ao seu irmão, que é também filho de Deus, que é também reconciliado por Deus por intermédio de Jesus. Jesus, então, aqui equipara as inimizades entre homens e mulheres cristãos ao crime de assassinato, ao assassinato espiritual, ao assassinato que cada um de nós pode trazer em nosso coração. Não que sejamos assassinos fisicamente, mas espiritualmente muitos de nós podemos ter aversão a um irmão, e isso equivale ao homicídio. E se nós não gastarmos o último centavo, se nós não gastarmos o último esforço em nos reconciliarmos com Deus, além de nada podermos oferecer a Deus de bom, nós seremos entregues ao adversário, que é o nosso Deus, ao juiz, que é Jesus Cristo, conforme Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, e conforme o apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42, em que Jesus é juiz de vivos e juiz de mortos. E Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Se nós não liberarmos esse perdão, se nós não utilizarmos todo o esforço, até mesmo o último centavo, nessa reconciliação, nessa liberação de amor, nessa liberação de perdão, nós não poderemos comparecer perante o altar e nada poderemos oferecer a Deus. E ainda seremos condenados e ainda seremos julgados. E Deus continuará a ser nosso adversário e Jesus nosso juiz, e os poderes angelicais como efetores desse juízo. Então, não sairás dali até gastares o último centavo. Não sairás dali enquanto não te reconciliares com teu irmão, para que não sejas censurado, julgado, criticado, e seja Deus o teu adversário, e seja Jesus não o teu redentor, mas o teu juiz. Então, o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 21 ao 26, fala da necessária e indispensável reconciliação entre homens e mulheres cristãos, que, ao se aproximar de Deus, ao se aproximar do altar, ao querer fazer uma oferta a Deus, fazem isso fisicamente, fazem isso verbalmente, mas não fazem de coração. Por quê? O seu coração está contaminado com algum tipo de adversidade, de contenda ou mesmo de ódio contra o seu próprio irmão, que, sendo cristãos, são todos reconciliados com Deus. Tem Jesus como reconciliador, mas poderão ter Jesus como juiz se não gastarem todos os seus recursos nessa reconciliação com o seu irmão, liberando perdão. Então, o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 21 a 26, o último cêntimo, o último centavo, refere-se a todo o esforço que deve ser empenhado em liberar perdão e reconciliar-se o cristão com o seu irmão, para que isso seja apresentável perante Deus e agradável perante Deus. Esse é o verdadeiro sentido desse texto. O outro sentido
já é diferente, é também de reconciliação. Mas aí está se referindo no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 59, a reconciliação necessária entre judeus e nosso Senhor Jesus Cristo como Redentor. Jesus, desde antes da fundação do mundo, sendo Ele o autor da própria criação, sendo Ele o criador do projeto de reconciliação com Deus, sendo Ele o criador da sua obra redentora, não foi Deus Pai, mas Ele mesmo, Jesus, participou da elaboração desde a eternidade dessa obra redentora. Ele sabia que a sua cruz seria vista por uns como cruz de nossa redenção, no caso dos cristãos, mas seria vista pelos judeus como a cruz dos malditos e unicamente a cruz de maldição. Então, Jesus está aqui falando aos judeus que ainda não foram reconciliados com Deus por intermédio da cruz de redenção, através da obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto fala que vocês sabem olhar para as coisas da natureza, vocês sabem, no caso, examinar a terra, se ela já está pronta para a semeadura, vocês sabem olhar os ventos, vocês sabem olhar para as nuvens, se vem o sol, se vem a chuva, vocês entendem muito, os seus olhos entendem muito e veem com muita facilidade as coisas que são da terra, mas os seus corações não conseguem ver as coisas que são espirituais. Vocês não sabem identificar a época da vossa redenção. Vocês não conseguem ver no Filho de Deus o vosso Redentor. Mas vocês, judeus, estão vendo nessa época, não os judeus convertidos, mas os judeus que rejeitaram Jesus. Vocês estão vendo o Filho de Deus como mentiroso, como herege e como blasfemo de Deus. E estão vendo a sua cruz como uma cruz justa, como a cruz realmente de um homem maldito. E se vocês, a seu tempo, não reconhecerem em alguma época essa cruz como sendo a cruz também de vossa redenção, se vocês a tempo não reconhecerem Jesus como vosso Redentor, vocês serão entregues ao vosso adversário, porque vocês receberam a lei e não cumpriram. Vocês receberam a lei e os profetas e escarneceram. Então Jesus continua sendo o vosso juiz. Deus continua sendo o vosso adversário. E as legiões celestiais, os exércitos celestiais, os anjos continuam sendo os efetores do mau juízo, da condenação eterna de vocês. Então, os dois textos, o de Mateus fala de reconciliação entre aqueles que já viram Jesus como reconciliador, enquanto que o texto de Lucas, capítulo 12, fala da necessidade que os judeus tinham de reconhecer Jesus não como herege, não como mentiroso, não como maldito, mas como Redentor, como Messias. No Evangelho de Mateus, todo esforço, o último centavo, se fosse preciso, teria que ser gasto na reconciliação entre irmãos. Mas no Evangelho de Lucas diz que até mesmo o último centavo terá que ser gasto na reconciliação necessária entre o povo judeu e Deus por intermédio da cruz redentora de Jesus.
Os dois textos podem ter algumas posturas em comum, como o último cêntio, o último centavo, e levar algumas pessoas a certas interpretações errôneas. E também o processo de reconciliação pode trazer alguma discordância, pensando alguns que se trata da mesma reconciliação. Não. Mateus 5 se refere aos reconciliados pela cruz de redenção, para os que têm Jesus como Redentor, cumprindo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e versículo 19. Porém, o texto de Lucas é uma advertência aos judeus que não viram Jesus como Redentor, e sim viram Jesus crucificado como maldito de Deus. E aqueles que veem Jesus como maldito de Deus vão ter que enfrentar o seu pior adversário, que é Deus, o juiz mais implacável, que é o próprio Jesus, João 5, 22 e Atos 10, 42, e sofrerão a execução da condenação eterna que o adversário, que o juiz vão determinar e que será efetuada pelas legiões de anjos, levando-os para a condenação eterna. Mateus 5 e Lucas 12, quando falam do último cêntio, não falam de reencarnação, nem purgatório, nem lei karmática. Falam de esforço reconciliatório. Mateus, o esforço reconciliatório necessário entre os cristãos, para que não guardem nenhum rancor no coração, uns contra os outros. E Lucas, capítulo 12, refere-se à reconciliação que ainda precisa ocorrer, que necessitava ocorrer entre os judeus e o Filho de Deus, enviado como reconciliador, mas não reconhecido pelos judeus como o verdadeiro reconciliador, como o verdadeiro redentor. Não sairás dali enquanto pagares o último centavo. Não sairás dali enquanto não gastares o teu último esforço, reconciliando-se com o teu irmão, liberando perdão no caso dos cristãos e no caso dos judeus, gastando todo o esforço em reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias, não como o maldito de Deus, mas como o Redentor e o Salvador. Não se deixe enganar por esses dois textos, porque eles falam, sim, do último cêntio, do último centavo, e isso pode causar as interpretações mais absurdas. Falam ambos de reconciliação, mas nenhum deles fala de reencarnação, nem débito karmático e nem mesmo de purgatório. Que você leia os dois textos com muito cuidado, com muita cautela, e não se deixe levar por essas interpretações completamente errôneas que você pode ouvir de muitas pessoas. Mateus e Lucas estão se referindo aos esforços para a reconciliação. Mateus refere-se a cristãos e Lucas refere-se a judeus. Que Deus abençoe você nessa palavra, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.